Fala pessoal, Cláudio aqui. Tá começando mais um episódio do Ecleticast, o podcast mais eclético de Manhuaçu região. Hoje eu trouxe aqui mais um convidado ilustre, um convidado que é pastor da igreja presbiteriana. A gente vai debater temas muito polêmicos, temas que são extremamente interessantes, são mais do que muito interessantes, são extremamente interessantes e tenho certeza que vocês vão gostar, vão tirar muitas dúvidas também. E talvez até vão ficar com outras dúvidas também, né, pastor? Porque são temas polêmicos, são temas de uma certa complexidade. E eu resolvi trazer o pastor aqui, o pastor Tafarel, que ele é pastor da presbiteriana, como eu disse. E como eu sei que a igreja presbiteriana é uma igreja que eu prezo muito, é uma igreja que tem uma base teológica muito forte, muito bem embasada, eu resolvi trazer ele para a gente debater temas aqui que são bem interessantes, como eu disse, sobre a Bíblia. Pastor, eu gostaria de primeiramente agradecer muito por ter aceitado o convite, tá? Estou muito feliz por você estar aqui, deixa eu cumprimentar você aqui. Isso aí. Beleza? E tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, tá? Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, é muito bom falar um pouco sobre teologia. Sim, né? sim. É interessante a gente pensar que um dia pessoas morreram por falar da Bíblia e hoje a gente tem esse conforto, né? Privilégio. O privilégio maravilhoso de estar aqui falando um pouco da Escritura Sagrada, Sim. em um ambiente tão aconchegante e através da internet, né? Pessoas no seu sofá, na sua casa, hoje vão ter o contato com a teologia, com a Bíblia. Isso Sim. é algo maravilhoso, né? A gente aqui numa cidade pequena que não tem nem 100 mil habitantes vai debater uma coisa que pessoas do planeta todo podem assistir. Exatamente. Todo lugar do planeta. Só nessa era é possível fazer isso, com essa facilidade, esse acesso. Incrível, né? Isso é bom demais. Isso também gera pra gente um senso de responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Porque se a gente tem essa facilidade toda, o que a gente tem feito com isso? Sim, sim. A igreja do Senhor hoje, ela tem uma facilidade de pregar o evangelho fora de série. Sim. E mesmo assim tem gente que não faz, né? Realmente. E, pastor, introduzindo aqui os temas que são muitos, eu já tinha mostrado para você aqui os temas, né? E você já ficou meio perplexo, assim, que, opa, você gosta mesmo do negócio. Eu gosto muito de teologia, eu acho muito, muito bom mesmo. Eu acho que todo cristão deveria ter esse interesse em estudar teologia. Algumas igrejas não têm muito essa cultura, esse incentivo, mas é extremamente importante. O cristão ele tem que estar atento ao ensino bíblico, aos temas que Deus trouxe pra gente. A gente tem que estar meditando na palavra de Deus. Com certeza. Infelizmente, corre por algumas igrejas aquela ideia da letra mata, né? Isso aí pra mim não faz o menor sentido. Exatamente, porque o texto, e existe um texto que fala que a letra mata, o texto está falando da lei, né? Do legalismo, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com estudo bíblico. Então, é muito triste ver que existem igrejas que as pessoas chegam para pregar a palavra, mas não falam da palavra, né? Exato. Falam daquilo que elas acham. Não tem conhecimento. Exatamente. Não estuda. Ou então é aquela leitura, aquele ensinamento que é de cartilha. Exatamente. Ele recebeu uma cartilha para falar isso aqui, ele não sabe. Se você perguntar uma coisa, ele não sabe. Exatamente. E eu trouxe alguém da presbiteriana porque eu sei que lá não é assim. Lá a base deles é muito forte teológica, eles são cristãos que se preocupam muito com isso e eu me identifico muito com isso. Eu não tenho igreja hoje, cresci em igreja evangélica, já frequentei outras, já visitei muitas igrejas, inclusive a presbiteriana, mas de todas que eu fui, eu acho que a presbiteriana que eu vi que tem mais essa preocupação. Talvez a adventista também tem muita essa preocupação também. Acho que eles são calvinistas também, se eu não estou enganado. Você sabe dizer? Eles, na verdade, eles têm alguns pontos que são bem divergentes da gente, Sim. né? Mas eles são muito estudiosos. São Sim, muito estudiosos. Isso é bom, então. É legal isso. A gente vê que eles são bem diferentes no ponto de vista, mas a ideia é uma ideia que está perdida em muitas igrejas, que é aquela ideia de perguntar, de estudar, né? A gente pode até não concordar em alguns pontos, mas a gente quer que a gente não concorde pela palavra, né? Sim, sim. Não, porque eu acho. Infelizmente, hoje em dia tem muito esse coach, né? Esse evangelismo do coach. Sim. Que a galera fala algo para poder atingir o homem, né? Então fala assim, eu vou falar sobre felicidade, eu vou falar sobre prosperidade, eu vou falar sobre algo que vai atingir o coração daqueles que estão me ouvindo. Sim. E, infelizmente, o evangelho tem ficado de lado, né? Por quê? Porque o evangelho, ele convida as pessoas a se arrependerem. O evangelho não aponta para o homem como se ele fosse
o coração, o centro de Deus. Muito pelo contrário, o Evangelho aponta para o homem como sendo um pecador, né? Alguém que precisa se arrepender para se chegar até Cristo. Sim. Então é uma mensagem totalmente diferente da mensagem que a gente tem visto hoje, e é uma mensagem que a gente só consegue de fato ter no nosso coração e viver quando a gente olha para a Bíblia e tem uma vida devocional, e tem uma vida de estudo, e tem uma vida de fato acreditando que a teologia e estudo bíblico, eles fazem com que a gente, ao invés de morrer, né, a gente seja vivificado pelo Espírito Santo. Isso é mais importante. É verdade. E você falou de uma frase agora aí que ainda bem que você falou que eu achei que você não ia falar, mas você falou, que é a questão da letra mata. Isso eu cresci ouvindo isso. E eu entendia isso como se fosse um desincentivo. E eu via que muitas pessoas enxergavam nessa frase um desincentivo. A letra mata. A letra mata. Como assim? A Bíblia vai matar a letra da Bíblia? Mas essa aqui é a revelação. Essa aqui é a maior revelação de Deus? Não tem outra maior revelação de Deus. Exatamente. Essa aqui é a maior revelação de Deus para a humanidade. É como Deus deixou o conhecimento que Ele tem para tratar com o homem. Sabe? Foi esse meio. Exatamente. Então não faz sentido a letra mata. A letra mata foi Paulo que falou, não é? Foi o apóstolo Paulo que falou dentro de outro contexto. Ele estava se referindo à lei mosaica, correto? Exatamente. É porque a lei, né, não dava matar. Exatamente. As pessoas, elas entendem a lei de uma forma errada, né? Tem gente também que fala assim, então eu não sigo a lei mais. Muito pelo contrário. A lei, ela demonstra o caráter de Deus. Isso é muito legal. Mas hoje em dia nós somos salvos não pelo cumprimento da lei, exato, mas sim somos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Sim. O que nos faz chegarmos até Cristo Jesus não é o cumprimento da lei. Isso é simplesmente uma consequência. Sim. Mas o que nos faz chegar até Cristo é a fé. Nós somos justificados pela fé. Isso que é interessante e importante a gente entender com base na palavra de Deus. Eu tava pegando meu celular aqui, mas não é porque eu tô deixando o pastor de lado, não. É para lembrar dos tópicos que a gente ia abordar aqui, exatamente, que é muita coisa. Você, pastor, ia falar sobre primeiro Calvinismo, exatamente, e a cisão lá entre a Igreja Reforma, correto? Exatamente. E teve a cisão da Igreja Católica, que é. Exatamente. Porque antigamente a Igreja Católica ela tinha como é que se diz? Era a hegemonia, né? Exatamente. Sim, só ela que detinha assim, a interpretação da Bíblia. O cristianismo foi pegado assim, só pela Igreja Católica de início. Exatamente. É muito importante a gente falar, quando a gente fala, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, né? E a Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada, uma igreja protestante. E a gente pensar um pouco na Reforma Protestante e a gente entender que na verdade, o que foi a Reforma? A Reforma não foi um movimento que buscou apagar a Igreja Católica Romana, muito pelo contrário. Reforma traz justamente no nome a ideia de voltar à forma, né? Quando Lutero, quando Calvino, quando Wycliffe, quando todos aqueles homens, né, se levantaram para falar alguma coisa, eles queriam fazer com que uma igreja que eles acreditavam que tinham perdido a sua forma, ela retornasse à forma do cristianismo verdadeiro, né, do cristianismo genuíno. Então, quando Lutero prega as suas 95 teses, quando Lutero fala o que ele fala, ele estava querendo fazer com que essa igreja ela retornasse à Escritura Sagrada. Tem muita gente que fala assim, durante 1517 anos a igreja não foi nada. Muito pelo contrário, a gente sabe que durante 1517 anos, muitos homens e mulheres piedosos fizeram parte da Igreja Católica Romana. Sim. E foram missionários e levaram o Evangelho a tantas e tantas cidades, tantos e tantos países, tantos e tantos povos, né, que não tiveram e que não estavam próximos ali de Jerusalém, que não estavam próximos ali daquela Europa, né, que viveu esse evangelho primitivo logo após a Ásia. Então a gente percebe que a Igreja Católica Romana ela foi muito utilizada para poder pregar e propagar esse evangelho. Teve o papel dela também. Exatamente. E é uma igreja muito forte, né, até hoje. Sim. Então a gente tem que entender que, na verdade, a reforma ela não foi para poder bater nessa galera, muito pelo contrário, foi para poder chacoalhar a gente, falar assim, vamos voltar, né? Vamos voltar para a Bíblia. A gente tem os 5 solas da reforma que a gente estuda hoje, que são as 5 bases do pensamento da Igreja Reformada, que é o sola Escritura, né? É somente a Bíblia, é o sola fide, é somente a fé, sola gratia, é somente a graça, solos Cristo, somente Cristo, e soli Deo glória, que é somente glória ao nome de Deus. E aí a gente pega esses 5 solas, entende que Lutero, Calvino, aqueles homens todos, eles queriam viver isso e fazer com que as pessoas da época também vivessem isso.
porque a Bíblia ela era lida em uma outra língua, né? A Bíblia era lida praticamente em latim, no grego e nas línguas originais, né? No hebraico, e muitas vezes a própria pessoa que lia, o próprio sacerdote, o padre, a pessoa que estava lá lendo, ele próprio não entendia o texto bíblico, muito mais as pessoas da igreja, né? A gente entende que naquela época, exatamente, as pessoas não sabiam ler e escrever no seu próprio idioma, quanto mais no latim, quanto mais numa língua original do texto bíblico. Então, o Lutero falou, não, a gente tem que ter a Bíblia a acesso de todo mundo. Por isso falou, não, é só a escritura. Por quê? Porque não é o cara lá ler um texto que está em um outro idioma e trazer um pensamento dele. Muito pelo contrário. É o cara ler um texto e expor, né? A forma de pregar o evangelho na igreja presbiteriana é através da mensagem expositiva. Como é? A gente lê, né, um texto e aí a gente vai expondo versículo por versículo para poder não ser a mensagem do pastor, mas ser a mensagem da escritura, né? Então, somando a fé, né? A gente vai falar um pouco sobre calvinismo, né? A gente vai entender que não é pelas obras que a gente alcança a salvação, muito pelo contrário. A gente entende que a obra da salvação é de Cristo Jesus. Hoje nós somos enxertados através da nossa fé, nós somos justificados através da nossa fé. E isso faz toda a diferença dentro de uma perspectiva cristã, porque a gente não pode barganhar com Deus. É tipo assim, Deus, eu vou fazer uma boa ação, eu vou pregar o evangelho aqui pro meu amigo, eu vou na igreja no domingo agora não vai dar, mas no próximo eu tô. E aí o Senhor vai me salvar. Não. A perspectiva cristã e a perspectiva da Escritura Sagrada é uma perspectiva que fala assim, Deus te salvou e agora você faz tudo justamente para poder agradecer a Deus. Você tem a sua vida como gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez. A gente entende que quando o Espírito Santo ele fala aos corações, através do Evangelho, e ele gera uma nova vida, tudo que era antigo passou e tudo se fez novo. Então, esse ser humano caído, pecador, que não desejava a Deus, agora ele começa a desejar a Deus. Agora ele começa a ter prazer na lei do Senhor, né? Isso é o grande diferencial. Então, acho que quando a gente pensa na Reforma Protestante, e a gente tem que pensar diariamente, né? A gente pensa justamente numa igreja que cansou de ter ensinamento de homens e quis voltar para o ensinamento da Escritura Sagrada. E é algo que hoje deve estar no nosso coração e na nossa mente, porque tem muita igreja que está fazendo a mesma coisa. Está abandonando a Escritura Sagrada para poder voltar para os ensinamentos dos homens. E isso é um erro fatal, né? Sim. E você citou um ponto também que eu achei interessante, que sobre a igreja católica, que ela também teve um papel muito relevante no cristianismo. Talvez não, com certeza tem ainda até hoje. Porque, por exemplo, talvez se não fosse pela igreja católica, o Brasil não seria um país cristão. Exatamente. Foi o catolicismo que trouxe o cristianismo. O cristianismo entrou no Brasil através dos portugueses, dos europeus, que trouxeram o catolicismo de lá. Então, em muitos locais, não só no Brasil, em muitos locais também, o catolicismo ele levou o cristianismo. Então, eu tenho uma visão muito aberta hoje. Eu, por exemplo, eu não considero uma pessoa... Eu não sou católico, eu me identifico mais com a doutrina protestante, que se diria, né? Mas eu não enxergo uma pessoa que é católica menos irmão do que eu. Eu considero uma pessoa que é católica também meu irmão em Cristo. Se ele tem alguma prática que não agrada a Deus ou alguma coisa assim, Deus vai acertar com ele no momento certo, se for o caso. Assim como eu também, com todo mundo, Deus vai jogar as pessoas, mas eu não enxergo, por exemplo, eu pessoalmente não enxergo um católico que seja menos irmão do que eu. Embora eu tenha divergência com ele, um adventista também, eu tenho uma menor divergência com o adventista do que com o católico, eu tenho mais, mas em qualquer caso eu não considero eles menos irmãos do que eu. Então minha visão é essa. E eu acho que no meio cristão precisava mais disso, de uma certa união, de uma certa compreensão, mesmo havendo essa divergência, essa diferença. Exatamente. Sabe? Eu acredito que isso até ajudaria muita gente. Porque, por exemplo, hoje em dia é muito difícil a gente ter uma conversa amigável entre um pastor e um padre. Difícil. A gente tem, por exemplo, aqui no poliesportivo, muitas vezes tem alguns enterros que tem a parte da Igreja Católica Romana e a parte da Igreja Evangélica. E muitas vezes não há uma conversa depois, né? Tipo assim, oi, como é que você tá? Tudo bem? Ah, Deus abençoe e tudo mais. A gente acredita sim, na nossa igreja, que os católicos, eles infelizmente, eles foram para um outro lado, eles acabaram colocando a idolatria dentro da igreja, né? Acabaram cometendo erros que são erros muito graves dentro do Evangelho, dentro da Escritura Sagrada. Mas a gente tendo amizade com eles, né? A gente conversando com eles, não tipo apontando como, vocês são do demônio, né? Não tornam eles nossos inimigos. Exatamente. A gente não tornando eles nossos inimigos, a gente consegue falar com eles da Bíblia, né? Eu acho que o grande problema, né, é que a gente entende a Reforma Protestante como uma revolução.
E a Reforma Protestante não foi uma revolução. A Reforma Protestante foi algo que buscava reformar, ou seja, olhar para aquilo que não estava legal e buscar melhorar isso. Não, a Reforma Protestante não aponta para o futuro, não aponta para uma revolução, aponta para o passado, aponta para o texto bíblico, aponta para os primeiros concílios. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em uma igreja que ainda hoje tinha que lutar por essa reforma, né? Uma reforma que acontece não apenas na nossa denominação, mas acontece com os nossos irmãos, acontece com aqueles que não têm acesso à Escritura Sagrada. Então, por isso que a gente tem que ter essa amizade, esse companheirismo, para poder, quando chegar lá e falar assim, para o irmão católico, né? Falar assim, poxa, vamos ler a Bíblia, vamos buscar conhecer. Eu acho que isso aqui que acontece não está muito legal. A pessoa entender o que a gente está falando. Isso é pregação do Evangelho. Sim. Naturalmente, né? A gente não vai chegar para alguém aleatório na rua e vai falar assim, você é um pecador miserável que vai para o inferno. Não, obviamente. Quem vai chegar assim e vai falar, poxa, Jesus te ama, né? Jesus te ama, Ele quer te salvar. E aí isso vai fazer diferença. Por isso a gente tem que ter essa ideia de que a reforma, na verdade, ela não é um tapa na cara de ninguém. Ela é muito pelo contrário. Ela é alguns ajustes que deveriam ser feitos, não foram feitos e por isso aconteceu o que aconteceu. Sim. A reforma ela foi um ponto muito importante na história do cristianismo. E quais foram os principais expoentes da reforma? Eu sei que tem o João Calvino, tem o Lutero. Exatamente. E Armínio também? Então, o Armínio ele já é de uma geração posterior, né? Até é importante falar, porque para a igreja presbiteriana hoje, os dois maiores expoentes é justamente o Martinho Lutero e o João Calvino. O Calvino é um pouco mais novo do que o Lutero e ele fala para uma perspectiva já de um mundo em que a reforma está sendo implantada. O Lutero, ele fala para um mundo que não existe reforma, né? Tanto que o estopim é justamente ele lá pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então isso faz a diferença. O Lutero, a história conta, né, que ele, a luz de velas, né, até poético, ele pega lá o texto de Romanos, ele era um professor de Romanos, e aí lá no capítulo 1 ele lê, né, que o Evangelho é o poder de Deus, por isso ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, né, o justo viverá por fé. E aí o estalo na cabeça do Lutero foi justamente esse, tipo, o justo viverá por fé. Naquela época, era uma época em que a igreja ela cobrava muito das pessoas para que as pessoas tivessem a salvação. Havia aquela perspectiva de que entre o mundo e o céu existe uma igreja, a igreja que faz mediação. Então é a igreja quem comanda, tipo assim, você vai pro céu, mas o Adam ali vai pro inferno, porque eu quero, né? Então, porque eu tô falando isso. Então as pessoas tinham um apego muito grande, porque só tinha uma igreja, então o que a igreja falava, né? O pessoal ficava, então é isso. Então, o Lutero ele veio justamente quebrar isso, para poder falar, não existe essa mediação. A mediação, ela existe, mas quem faz é Cristo Jesus. Sim. E para a gente ver como que era complicado na época, tem um homem que ele cantava, ele fazia um jingle na época antes da reforma, na época das indulgências, e o jingle era mais ou menos assim, né? No momento que a moeda tilintar no fundo do gasofilaço, a alma de alguém vai sair do purgatório para ir pro céu, né? Então, assim, isso é um absurdo, né? A pessoa pagava para um ente querido que já tinha morrido ir pro céu, sair do purgatório e ir pro céu. Então, assim, essa é uma ideia que é catastrófica, né? Você está comprando através do seu dinheiro, através das suas ações. O pessoal vendia peça de cruz, né? Isso aqui é um pedacinho da cruz, e aí vendia. Lutero, hoje tem isso. Exatamente. Né? E o Lutero vai dizer, né? Vai dizer, se a gente pegar todos os pedaços de cruz que foram vendidos, a gente não reconstrói a cruz, a gente reconstrói a Arca de Noé, né? Por quê? Porque as pessoas elas eram muito apegadas a isso, né? Essa ideia de que se a igreja está falando a verdade, pronto, acabou. Lá na nossa igreja a gente tem o costume de falar assim, a gente não lê a Bíblia para poder ser pastor. A gente lê a Bíblia para poder escutar o pastor e concordar com o que ele está dizendo, né? Então, assim, a gente tem que ler a Bíblia para poder saber se a pessoa que está lá na frente está falando para a gente a respeito do Evangelho, se essa pessoa de fato está falando do Evangelho e não está falando de uma coisa dela, né? De uma coisa dela. E agora entrando já em um tópico que a gente ia iniciar, que é as principais diferenças entre esses movimentos de João Calvino e do Armínio. O Jacob Armínio. Jacob e Armínio. Exatamente. Quais são os principais pontos em que eles divergem?
É interessante a gente falar nisso, porque a igreja evangélica brasileira, ela, assim, 99% Para explicar da igreja... assim rapidinho, só desculpa interromper, explicar para quem tá vendo a gente, o João Calvino e o Jacob Armínio, eles foram os que deram origem às principais doutrinas cristãs? Então, é porque tudo começa com Lutero, né? Tudo começa com Lutero e isso chega na Inglaterra, isso chega na Suíça, isso chega na Espanha, isso chega na Escócia, isso vai chegando através do trabalho missionário. E aí expoentes vão surgindo em cada um desses países, né? E cada expoente, como a gente tem aquela ideia, é a Bíblia que fala. Ao invés de olhar para Lutero, Calvino olhava para a Bíblia. Ao invés de olhar para Calvino, o Armínio olhava para a Bíblia. Então eles vão sempre olhar para a Bíblia para poder tirar da Bíblia a sua interpretação. E aí a gente tem que o Calvino ele não foi o criador do calvinismo e o Armínio ele não foi o criador do arminianismo, mas que o Calvino e Lutero e todos os reformadores eles tinham uma ênfase muito grande numa teologia de Agostinho. Agostinho, ele acreditava na predestinação, né? Ele acreditava que o homem, ele nasce pecador, né? Houve até um grande debate entre Agostinho de Hipona e Pelágio, que eram dois bispos da igreja, e sobre o pecado original. O Pelágio falou assim, o homem ele nasce bom, ele não nasce corrompido pelo pecado original. Mas é a sociedade que corrompe o homem. E o Agostinho vai falar, claro que não. A gente vê na Bíblia de maneira muito clara que através do pecado original, que através de Adão, o pecado ele entra no mundo, né? E aí todos nós nascemos em pecado, tá? Davi fala isso no Salmo. Então assim, isso é muito presente em toda a Bíblia. Então nesse debate a igreja fica com Agostinho, fala assim, não, o pecado original realmente é uma realidade na vida do ser humano. E aí o tempo vai passando e essa ideia ela vai sendo jogada de lado. Vem alguns homens, né, que falam assim, não é tão assim, porque a ideia da predestinação é a ideia de que Deus ele escolhe alguém para salvar. Então, dentro dessa perspectiva, o ser humano ele não teria o que nós conhecemos como livre-arbítrio, né? E inclusive a Escritura Sagrada ela não fala sobre livre-arbítrio em momento nenhum. Se a gente procurar na Bíblia, vou procurar aqui e achar o livre-arbítrio. Não tem na Bíblia. E aí todos os reformadores eles vão seguir e vão resgatar essa teologia agostiniana, né? Falando assim, não, o pecado original está presente, o ser humano sozinho ele não consegue ir até a Deus. Por quê? Porque um livre-arbítrio, o nosso arbítrio, a nossa capacidade de escolher, ela está linkada à nossa natureza. Se a nossa natureza fosse inocente, tranquila, nós poderíamos escolher. Mas como a nossa natureza, pelo pecado de Adão, né, pelo pecado original, nós já somos corrompidos pelo pecado, nós somos incapazes de escolher o que é bom. Nós temos o livre-arbítrio sim para pecar. A gente sempre acaba pecando, a gente sempre acaba escolhendo o que é ruim. Isso só muda quando acontece o quê? Quando Jesus entra na nossa vida, né? Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo grande em misericórdia, grande em graça, Ele vai lá e nos salva. Eu sempre conto lá na igreja uma história, né? Se a gente pegar a melhor cozinheira de Manhuaçu, né? Eu não sei qual é a melhor cozinheira, você que está assistindo aí deve estar pensando minha mãe, mas pegar a melhor cozinheira de Manhuaçu, fazer um frango assado daquele maravilhoso, botar tempero de ervas finas, fazer tudo do bom e do melhor, chegar no cemitério, lá, aquele cheirinho maravilhoso, chegar lá e falar assim, gente, eu tô com um frango assado aqui maravilhoso, você que quer esse frango assado, levanta e vem aqui pegar. Certamente ninguém vai levantar. Por quê? Porque todos estão mortos. A única pessoa que vai chegar até lá para poder comer esse frango assado é justamente o coveiro, né? É justamente alguém que estiver ali por perto e ouvir. Mas a Bíblia não fala que a gente era coveiro. A Bíblia não fala que a gente estava perto de Jesus. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida, né? Então, assim, a nossa perspectiva é justamente essa, que é Ele quem nos dá vida. É Ele quem faz no nosso coração e muda o nosso coração, regenera o nosso coração. Então, todos os reformadores, eles acreditavam nisso. E o Calvino, ele foi o maior expoente, por quê? Porque Calvino, ele era muito ligado com a nobreza. Então, ele escrevia muito. Ele, certa vez, escrevendo um texto para poder discipular o filho de um príncipe, ele começou a escrever as Institutas, que é a obra magna de João Calvino. E aí lá ele fala muito sobre essa questão da soberania de Deus. E aí, um tempo depois, Calvino já tinha morrido, veio o Armínio. E aí o Armínio, ele era um seguidor
de Calvino, ele era um seguidor do calvinismo, só que, como eu falei, ele tinha algumas divergências. Ele falou: olha, se você quiser estudar a Bíblia, estuda com Calvino, mas eu acho que isso não é muito bem desse jeito. Aí ele começou a falar a respeito do livre-arbítrio. Ele falou sobre a questão do Deus calvinista ser um Deus determinista, né, que também é um dos assuntos que a gente ia conversar. E aí, mas assim, ainda assim são coisas pequenas que os dois defenderam e seguiam uma linha do cristianismo. Só que aí, muito tempo depois, teve um movimento, foi a Remonstrância, que os seguidores de Armínio, eles se reuniram, fizeram um concílio, e aí nesse concílio eles fizeram 5 pontos a respeito da teologia, né? Atacando a teologia predominante, que era uma teologia calvinista. E aí esses 5 pontos, eles foram combatidos pelo Sínodo de Dort, que foi um concílio, né? O concílio de Dort, eles se reuniram com seguidores de Calvino, né? E aí daí surgiu o nome calvinistas e os arminianos. E aí nesse sínodo eles teceram os 5 pontos do calvinismo, que é o que a gente conhece hoje como depravação total, como eleição incondicional, como expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os pontos do calvinismo. São 5 pontos do calvinismo que a gente segue, mais uma vez, não porque Calvino foi alguém diferente, né, porque ele era um santo, muito pelo contrário, só porque ele trouxe, com base na Bíblia, aquilo que a gente acha que mais está de acordo. Então, assim, só falando rapidamente, né? A gente olhar para depravação total. A Bíblia fala que nós somos depravados, nós estávamos mortos, né? Estávamos mortos no quê? Nos nossos delitos e pecados. A Bíblia fala que, lá em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve, né, citando um texto do Antigo Testamento: não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram, todos se perderam, a uma se fizeram inúteis, né? O texto ele é muito claro em falar que nós somos pecadores, então nós somos depravados. E aí entra o segundo ponto, que é a questão da eleição incondicional. Então Deus, quando na eternidade olha para o ser humano e nos escolhe, por que ele nos escolhe, né? Por que ele escolhe nos amar? Por que existem pessoas que são salvas e outras não? E a gente vai entender, dentro da perspectiva calvinista, que é pela soberania de Deus. Eu vou até ler um texto aqui. Sim. Está lá em Efésios, lá no capítulo 1. Se você está aí, né, escutando nosso podcast, tiver dúvida, lê Efésios capítulo 1, que é maravilhoso esse texto e nos tira qualquer dúvida. O texto vai dizer assim, né? Não sair do microfone. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aí a gente vê que ele nos escolheu, ele nos predestinou, mas a pergunta que ainda fica e por que ele fez isso? Com base no quê? E aí aqui o apóstolo Paulo, ele responde, né? Segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo a bondade da sua vontade. Então a gente tem uma perspectiva em que todos os homens estavam indo para o inferno, todos os homens estavam condenados, então Deus ele vai lá e escolhe alguns para salvar, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí os seguidores do Armínio vão falar: pô, isso é um absurdo. Mas isso está na Bíblia. Então eles vão tentar achar alguns pontos e algumas bases bíblicas para poder falar. Não é assim. E aí os calvinistas vão se reunir e vão falar: não, é assim, ponto e acabou. E aí tem esse debate e isso perdura até hoje. Sim, aí a gente entra no segundo ponto, já com chave de ouro, já da melhor maneira possível que você introduziu o tema, e que é o ponto de eleição e escolhido e pré-determinismo. Exatamente. Você já deu uma palhinha, uma pincelada, né? Assim, geral. E para mim é um pouco forte, acho que para mim não. Para qualquer pessoa, inclusive talvez os próprios calvinistas, os presbiterianos também, é forte você dizer que, tipo assim, Deus já separou X pessoas para salvar e Y pessoas que vão pro inferno. Uhum. É forte você dizer isso. Exatamente. Você chegar numa igreja e falar isso, tipo, traz um certo desânimo. Porque, tipo assim, e se Deus não me escolheu para salvar? Exatamente. É basicamente assim, segundo o calvinismo, se Deus não escolheu você para ser salvo, você não vai ser salvo, você já está destinado ao inferno e senta e chora. É tipo isso. Mas a gente tem que entender que na lógica do mundo, né? E por isso que isso dói tanto na gente. Sim. O soberano não sou eu, né?
O soberano não é a minha vontade. Se a gente acredita num Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder, o soberano é ele. Lá em Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai falar, né, que os gêmeos, Jacó e Esaú, eles não eram nascidos ainda, mas Deus ele já tinha escolhido, né, ele já tinha se agradado de Jacó. Ele já tinha pegado Jacó e falado assim, esse aqui vai ser o meu. Tem critério para Deus escolher? Exatamente, é simplesmente a vontade dele. E aí a gente vai ver, lá em Romanos 9 ele vai falar, né, portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus demonstrar a sua misericórdia. E aí o apóstolo Paulo ele cria, né, um diálogo dentro do próprio texto que ele está escrevendo. E aí ele vai falar, né, do que se queixa ele ainda, né? Ele vai virar e vai falar assim, como se o homem olhasse para Deus e falasse, poxa, mas e aí? Se eu não sou salvo, a culpa não é minha, né? E aí o apóstolo Paulo responde de maneira fenomenal, falando assim, você está se queixando do quê? Porque como pode o barro olhar para o oleiro, ou seja, o vaso olhar para o oleiro e falar assim, por que o Senhor me fez assim? Não tem poder o oleiro, isso está em Romanos capítulo 9, vamos abrir, né, para poder ficar mais bonito, a gente é pastor aqui, tem que abrir a Bíblia, tem a referência. Romanos capítulo 9, aqui ó, a partir do versículo 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí a resposta do apóstolo Paulo, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então assim, isso é muito pesado, né? Para o nosso coração isso é algo que nos deixa com muito medo, né? Sim. Mas isso nos leva a entender, porque assim, se a gente tem esse medo, significa que a gente está lendo a Bíblia, né? E se a gente está lendo a Bíblia, significa que o Espírito Santo está movendo na gente. Sim. Então, uma vez, né, o pessoal perguntou, pastor, como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? Aí eu perguntei assim, você já pecou? Aí a pessoa falou, já pequei. Falei, o que você sentiu quando você pecou? A pessoa falou, senti isso e tal, não sei o que lá. Falei, foi bom? A pessoa falou, foi bom, né? Mas depois eu senti um remorso, senti uma dor no meu coração, senti uma necessidade de mudar aquilo. E eu falei, isso significa que você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está mostrando para você que o que você está fazendo está errado. Então você tem que olhar para isso, né? Se você sente incômodo quando você peca, se você sente incômodo quando você não lê a Bíblia, quando você não vai na igreja, isso significa que tem algo sobrenatural em você que está te levando a questionar essas coisas. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender mais uma vez que todos os reformadores, eles seguiram essa linha. Eles seguiram essa perspectiva de um Deus que é soberano. Isso nos choca hoje, porque isso é muito uma conversa do nosso tempo, né? Lutero não perguntava isso. Lutero não questionava com o pessoal, falava, não, será que Deus é soberano? Não, muito pelo contrário. Tem um livro, que é um livro muito interessante, você que está nos assistindo aí, uma dica, Nascido Escravo, do Martinho Lutero. E esse livro ele vai falar, né? Ele vai demonstrar e vai apresentar alguns argumentos falando que ele nasceu escravo do pecado, mas que Cristo Jesus libertou ele através da graça, através do mover, através do agir. Então, quando a gente olha, né, nessa perspectiva, a gente vai entender que, na verdade, hoje nós somos levados a colocar o homem como centro de todas as coisas. A gente é levado a pensar que o nosso coração é quem decide tudo. E quando a gente olha para a Bíblia e fala que é Deus quem escolhe, quando a gente olha para a Bíblia e vê que é Deus quem faz tudo de acordo com a vontade dele, isso pra gente é terrível. Isso pra gente é um absurdo. Sim. Né? Então a gente vai ficar com medo, né? Eu vou ter que fazer aqui um pouco o papel de advogado do bicho ruim, né? Do advogado do diabo. Porque algumas pessoas, quando eu converso sobre isso, ou vejo até vídeos também na internet que eu pesquiso muito, eles sempre trazem essas questões que eu vou abordar aqui agora. Por exemplo, se Deus ele escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, não seria tipo uma crueldade de Deus, por exemplo? Deus não estaria sendo cruel? Por que então simplesmente Deus não acabou com a humanidade? Porque o inferno é eterno, segundo o calvinismo. Com certeza. Então muitas pessoas vão, não sei se é a maioria ou minoria, não importa, muitas pessoas vão ficar em um local onde elas vão ficar queimando, que é a pior dor que é possível se imaginar, vão ficar queimando eternamente. Eternamente. A pessoa vive 20 anos aqui e fica eternamente queimando e sofrendo, que seria uma pena desproporcional, talvez. Ou fica, não interessa, 100 anos. Vai ficar eternamente pagando por aquilo. Por que Deus simplesmente não acabou com a humanidade
Não seria uma crueldade de um ser que seria, ou melhor dizendo, que é amor, e que na Bíblia espalha o amor, prega o amor, sabe? Então, não seria crueldade? Essa é uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta fenomenal. Porque quando a gente pensa em um ser criado, né? Tudo que esse ser venha a desfrutar na sua vida já é melhor do que a não existência, né? Se a gente parar e pensar que hoje a gente está tendo essa conversa, né? Se a gente parar e pensar sobre um sofrimento que eu tive há um ano atrás, eu vou pensar, eu tenho esse sofrimento porque eu tenho um corpo, eu tenho sofrimento porque eu tenho uma vida, né? Então, assim, qualquer coisa é melhor do que a não existência. Esse é um ponto muito importante. Então, sofrer é melhor do que não existir. Mas sofrer eternamente não seria. Por exemplo, se uma pessoa sabe, João, ele sabe que vai pro inferno, sei lá, ele não foi eleito. Então, ele vai passar eternamente sofrendo. É porque a gente tem uma perspectiva... A não existência dele seria melhor do que essa eternidade de sofrimento. A gente tem uma perspectiva a respeito do inferno que é um pouco... a gente imagina, né, o negócio pegando fogo e tudo mais. A gente até ia conversar sobre escatologia, mas eu acho que a gente não vai nem conseguir falar sobre isso hoje, né? Vamos ver se a gente consegue. Faz um bate-volta rapidinho no final. Mas a gente tem a perspectiva do inferno, fogo, isso e aquilo outro. Mas na verdade, o que é o inferno segundo a Bíblia, né? De uma maneira muito clara, o inferno é a falta da presença amorosa e generosa de Deus. Por quê? Porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então, Deus ele cria a humanidade boa. Deus ele não cria a humanidade para cair. Dentro do calvinismo a gente não acredita, pelo menos eu não acredito, na dupla predestinação, ou seja, assim, Deus ele escolhe, você vai para o inferno e você vai para o céu. Não, nós estávamos todos indo para o inferno, né? Estávamos todos condenados. Depois do que Adão fez, né? Adão ele comete o pecado, Adão era inocente. Quando a gente fala sobre livre-arbítrio, na teologia calvinista, teve um homem que teve livre-arbítrio, que foi Adão. Ele teve a escolha. Exatamente. Ele não era corrompido. A natureza dele era uma natureza inocente. Ele sendo inocente, ele podia escolher, eu quero fazer o bem e eu quero fazer o mal. Só que Adão ele não foi simplesmente um homem, mas ele foi o nosso representante. E o grande problema é esse. Porque quando Adão caiu, todos nós caímos. E aí a perspectiva de Deus é a perspectiva que estamos todos indo para o inferno. Mas por causa do erro de um homem... Exatamente. Toda a humanidade vai ser condenada ao inferno. Isso também parece um pouco injusto. E através da ação de um homem, muitos são salvos. Sim. Né? Porque a perspectiva aqui é uma perspectiva não do que parece ser bom aos nossos olhos, né? Sim. Porque a nossa justiça, a nossa bondade, o nosso amor, tudo isso é corrompido pelo pecado. Sim. Então, um exemplo assim, rápido para a gente entender isso. O aborto é defendido por muitas pessoas, que um bebê pode morrer no ventre materno. Mas a pena de morte... A respeito daquele que matou 500 pessoas é achada chacota, né? O pessoal acha que um bebê pode morrer no ventre materno, mas que uma pessoa que já matou 500 pessoas de maneira hedionda não pode morrer. Esse é o nosso senso de justiça. Estou aqui falando sobre ser certo ou errado, porque não quero entrar nessa polêmica, sim. Mas o nosso senso de justiça é esse. O senso de justiça da humanidade é esse. Então, quando a gente olha para Deus e tenta entender Deus com base na nossa perspectiva, a gente está fadado ao fracasso. O Calvino vai dizer, né? A gente olha para o Sol e a gente não consegue com o nosso Sol contemplar todo o perímetro com os nossos olhos contemplar todo o perímetro do Sol. É um exercício muito simples, né? A gente está hoje aqui, vamos olhar para o Sol. Vamos pegar de uma ponta a outra, né? Como se fosse uma aliança, o perímetro do Sol. Se a gente fizer isso, em uns 3 segundos o nosso olho vai ser cegado. A gente vai ficar cego durante alguns segundos. Então, o ser humano ele não consegue olhar para o Sol e ver o Sol na sua plenitude sem ficar cego. Mas a gente tenta a todo tempo olhar para Deus e compreender Deus com base na nossa cabeça. E aí a gente vai falar, né? Deus é injusto, Deus ele é determinista, Deus é isso e aquilo. Não, muito pelo contrário. Deus ele viu a raça humana indo para a condenação eterna e ele escolheu nos amar. Ele escolheu, através de Cristo Jesus, colocar, né, a salvação na nossa vida. Então, assim, o pacto que acontece com Adão não é um pacto injusto, por quê? Seria injusto se Deus já tivesse falado assim, estou fazendo um pacto com você e eu sei que você vai cair, né? Não, Deus fez um pacto com Adão e falou assim, você é inocente, você tem a possibilidade total de comer de tudo. Imagina, cara, porque assim, é uma parada que é tão absurda que a gente não para imaginar no que Adão fez, sabe? É como se eu tivesse aqui na minha frente uma pizza, tivesse aqui na frente um hambúrguer, tivesse aqui na frente um milkshake, tivesse tudo, sabe? E aí tem um negocinho aqui escuro que fala assim, eu não posso comer disso. E esse foi o pacto de Deus. O que Deus propôs para Adão foi exatamente isso.
você tem a criação inteira. O que você tem que fazer é cuidar, o que você tem que fazer é viver, o que você tem que fazer é ser feliz. E aí, ao invés de focar nisso, o ser humano foi lá no que era escuro, no que era errado, no que era ruim, né? O ser humano escolheu fazer a única coisa que não podia. Então, não foi injustiça de Deus, né? Foi injustiça do homem, porque o homem tomou para si isso. E aí, a partir desse momento, é impactante, né? Deus aparece, aí o homem e a mulher se escondem. Aí Deus fala, ué, cadê você, Adão? Aí Adão fala, eu vi que o senhor estava chegando, né? E porque estava nu, me escondi. Deus pergunta, ué, mas quem foi que fez que você saber que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Exatamente. Aí o Adão fala, foi a mulher que o senhor me deste, porque ela me deu o fruto e eu acabei comendo, né? Ou seja, Adão, ele coloca a culpa na mulher. Aí a mulher, Deus olha para a mulher e fala, o que foi isso que você fez? Aí a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Ou seja, o ser humano vai jogando um pro outro. Por quê? Porque naquele momento a palavra de Deus era uma. Quando Deus fala para Adão, né? Você deve comer, viver de tudo, mas não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que dele comeres, certamente morrereis. Sim. É injusto se ele não morrer, sabe? É injusto se todo mundo for condenado. Porque a justiça está lá. Era um contrato. Estava muito simples, assim, faz isso e vive, faz isso e morre. E aí o ser humano foi lá e fez o que era para morrer. E essa morte acontece. Sim. Essa condenação acontece. Só que aí lá no próprio Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, a gente tem que Deus ele fala que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, até nesse momento em que a justiça de Deus está sendo praticada na nossa frente lá, de maneira simples no Gênesis, a gente tem que Deus ele promete que Jesus Cristo ele viria para nos salvar. Sim. Ele viria para poder mudar, né, essa perspectiva. Então, assim, todos nós somos condenados. Todos nós somos condenados. Mas Deus ele escolhe através da sua vontade, né, soberana, através não das nossas obras. Ele escolhe nos salvar. O texto lá de Efésios 2, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí embaixo fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não alcançamos a salvação pelas nossas obras. Nós somos salvos pela fé. E a fé é o quê? É um dom de Deus. O que é um dom? O dom é aquilo que eu tenho e eu dou a quem eu quiser. Sim. Então, por que eu tenho fé? Eu tenho fé porque o Tafarel é diferente? Porque o Tafarel é um exemplo? Porque o Tafarel tem algum... Não, eu sou miserável pecador e a consequência lógica da minha vida é no inferno. Mas eu tenho fé porque Deus, ele me dá esse dom. E através desse dom, né, eu sou justificado em Cristo. A justiça de Cristo, ela está sobre mim. Então são essas duas perspectivas que, como eu falei, hoje a gente olha para isso e fala assim, caramba, né? Isso é um absurdo. Mas que isso só começou a existir. Isso aconteceu lá no século IV, século V, com Agostinho e Pelágio, com a perspectiva do pecado original. E aí isso volta a acontecer no século XVII, né? Então, assim, é uma coisa muito diferente, muito nova para a gente. Porque a gente não tinha essa perspectiva antigamente. A perspectiva de que o homem é o centro do universo. Hoje em dia a gente tem. Porque pensa só na injustiça que é. A natureza hoje ela é totalmente destruída pela poluição. A natureza hoje ela é totalmente destruída pelos homens, né? Isso não é injusto com a natureza? Sim. Isso só acontece por... A natureza pecou? Não, quem pecou foi a gente. A gente olha para toda a criação maravilhosa de Deus. A gente olha para a família. A gente olha para os mares. A gente olha para as florestas. Tá tudo ruindo. Por quê? Por conta do pecado. Então, quem fez isso, pela justiça divina, tem que pagar, né? Então, assim, eu não vejo de maneira injusta, muito pelo contrário, eu acho que Deus ele é muito misericordioso. E a palavra de Deus diz, lá em Lamentações, que se não fosse as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, todos nós seríamos consumidos, né? Então, olhando por uma perspectiva bíblica, né? Não uma perspectiva do que eu acho mais bonitinho, mas uma perspectiva bíblica, essa é a lógica. Eu não consigo pegar Deus e colocar dentro da minha cabeça. Mas a Escritura Sagrada me apresenta uma verdade, eu tenho que seguir essa verdade e me humilhar na presença desse Deus e falar assim, Senhor, só quero te adorar. Com certeza. E eu confesso que eu acho que eu não tenho um posicionamento ainda formado com relação a essa questão da salvação, de calvinismo e eu sempre erro. Arminianismo. Arminianismo. Podia ser o nome mais fácil de falar. Exatamente. Arminianismo. Porque eu penso assim, bom, Deus mandou Jesus. Primeiramente, Deus, ele já definiu quem vai ser salvo e não ser salvo. Ele escolheu quem vai salvar. Exatamente, né? Escolheu. Mas ele enviou Jesus. Uhum. Através de Jesus foi aberta uma possibilidade de salvação. Ali, quando Jesus morreu na cruz,
o véu do templo ali do Santo dos Santos, Se ele foi rasgado de alto a baixo. Exatamente. E a leitura que eu acho que tem a ver com arminianismo. Se eu errar, você me corrige, por favor. Pode falar arminianos, né? Dos arminianos. Exatamente. Dos arminianos, é que ali naquele momento, Deus abriu a porta da salvação para quem quisesse seguir o caminho. Era como se fosse assim, antes a salvação era restrita, agora através de Jesus ela não é mais restrita. Foi aberta a oportunidade de salvação, então a salvação é uma questão de escolha. Você quer seguir o caminho da salvação ou você não quer seguir o caminho? No calvinismo ele não enxerga assim. Ele enxerga que seria... o fato de Jesus ter morrido não alterou a questão se Deus escolheu você, a questão da como é que é o predeterminismo. É porque que acontece? Deus, isso aí, a Bíblia morte de Jesus não alterou o predeterminismo de Deus. A Bíblia fala que o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo, né? Então Jesus ele não foi uma surpresa. Jesus ele estava no plano de Deus desde o início, né? Quando Jesus morre, ele não fala assim, gente, tô morrendo aqui para quem quiser. Ele fala tetelestai, né? Ele fala está consumado. A ideia que Jesus nos traz com está consumado não é a ideia de uma possibilidade. O termo grego, né, não era possibilidade. O termo grego era uma ação absoluta. Então, quando Jesus fala está pago, tetelestai, ele está falando assim, pronto, é isso, acabou. Os eleitos agora são remidos no meu sangue, né? Quando a gente pensa em Jesus, o calvinismo é totalmente dependente de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é o centro de toda boa teologia, né? Então, quando a gente pensa, eu sou salvo, eu sou eleito, como que isso se aplica na minha vida? Eu vou ouvir o Evangelho, né? Eu vou ouvir o Evangelho através da pregação de alguma pessoa e o Espírito Santo vai falar no meu coração. Aí a gente pensa, né? Tem um pregador e tem 300 pessoas na praça que não são convertidas. E aí esse pregador prega o mesmo evangelho para as 300 pessoas. E nessas 300 pessoas, 3 se convertem. Essas 3 pessoas, o Espírito Santo falou com elas. Talvez as outras também tenham o Espírito Santo, mas acabou que aquele não foi o momento para que elas se convertessem, né? Mas por que isso acontece? Porque quem faz a obra não é a gente. Quem faz a obra não é a pregação. Quem faz a obra não é o homem. Quem faz a obra é o Espírito. A gente simplesmente tem que pregar o evangelho. Mas quem vai convencer o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Então a nossa perspectiva é essa, a perspectiva de que quando Jesus morreu, né, ele não abriu uma porta, né, ele chutou a porta e falou assim, agora vocês entram, os meus eleitos entram por essa porta, né? Então assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, Israel entendeu a escolha dele como uma coisa errada. Por quê? Porque Israel ele foi escolhido para ser uma luz entre as nações. A gente vê lá Raabe, a gente vê tantos homens e tantas mulheres que acabaram entrando, né? A gente vê na própria genealogia de Jesus, tem pessoas que não são de sangue do povo de Israel. E quando a gente entende isso, a gente entende que isso era algo bom aos olhos de Deus, né? Israel não tinha que ser aquele povo que ia pegar a Deus e tomar totalmente para si, mas que através das 10 pragas, que através do caminho no deserto, Israel era para ser aquele povo que ia olhar para as nações e falar assim, nós somos o povo de Deus. Vocês também podem ser o povo de Deus. É só vocês virem para tudo isso que a gente está vivendo. E a gente vê que isso não foi algo que aconteceu, muito pelo contrário. Israel ele se fechou, né? Israel ele falou, não, nós somos e só a gente. Então, eu acho que eles pensam meio que assim até hoje. Exatamente, né? Exatamente. Que é de sangue, né? E o próprio apóstolo Paulo ele vai falar. Ele vai falar, não, o israelita de fato, ele não é aquele que é descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas o israelita de fato é aquele que tem fé no nome de Jesus. Então, assim, a nossa perspectiva é essa. A perspectiva calvinista, ela sempre parte da Bíblia. Mesmo sendo estranho aos nossos olhos, a gente vai acreditar na Bíblia. E essa perspectiva de que quem faz no nosso coração a aplicação do Evangelho é o Espírito Santo. Então, eu tenho que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Eu sei quem é eleito? Não. Tem muita gente que fala assim, os arminianos, né? Ah, mas se vocês acreditam nisso, então vocês não pregam o Evangelho. Muito pelo contrário. Os calvinistas eles foram os precursores dos missionários, né? Os huguenotes franceses, eles saíam pelo mundo pregando o Evangelho. Então, quando a gente olha para isso, né? A gente está justamente entendendo que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura. A consequência disso, que é justamente o Espírito Santo que vai trazer. Então é soberania de Deus, a gente se humilha e adora esse Deus, sabendo que o que está na Bíblia é a verdade, e a gente não pode adicionar uma vírgula, não pode adicionar um ponto,
e pronto, acabou. Sim, ainda bem que você terminou com essa parte de dando ênfase na Bíblia, no texto bíblico, que eu vou fazer uma pergunta agora que ontem eu estava no trabalho, como comentei antes aqui em off, que uma colega de trabalho, uma estagiária, pediu para eu fazer essa pergunta e eu achei muito boa. Um dos 5 pilares da reforma é o sola escritura. Somente a escritura. Meu sotaque de latim, tá bom? Sola escritura. Sola escritura. Exatamente. E isso diz que somente a escritura basta. E é só a escritura que tem algum valor para a fé, para o ato de ser cristão. E como a gente pode ter certeza que a Bíblia, no passar desses milênios, os últimos séculos, ela não foi alterada? Por exemplo, nos conselhos que tiveram da própria Igreja Católica, antes mesmo da Reforma, pelos próprios judeus, que foram aqueles judeus cristãos, que foram os que começaram o cristianismo. Como a gente pode ter uma certeza de maneira lógica, racional, concreta, sabe? Sem ser a fé, por exemplo. Como é que a gente pode ter uma certeza de que a Bíblia que nós temos hoje, ela é fiel realmente à palavra de Deus inicialmente, que foi passada por profeta há sei lá quantos milênios atrás? Quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente vai ver que o cânon, né? Cânon é justamente uma régua de medir da época, e por isso que a gente usa cânon, que é justamente uma medição. Quando a gente olha para o cânon do Antigo Testamento, a medição que tem dos 39 livros do Antigo Testamento, a gente vai ver que já na época do apóstolo Paulo, né, já na época de Jesus, o cânon estava formado. Nós temos algumas sociedades que são descobertas depois pelos arqueólogos, né, e nessas sociedades já existem cópias do Antigo Testamento. É muito interessante porque quando a gente olha para essas cópias, historicamente falando, são muitas cópias. Antigo Testamento Novo também, muitas cópias. A gente vê que tem mais respaldo histórico para falar a respeito do Antigo Testamento do que para falar de Sócrates, de Platão, né? Existem mais cópias a respeito do Novo Testamento do que dos escritos de Platão, por exemplo, né? Então, assim, a gente olha para isso nos traz, se a gente tirar a fé, né? Tira a fé, isso nos traz uma confiabilidade muito grande. E aí quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai pensar, tem o Antigo Testamento formado. Agora vamos para o Novo. Como que o Novo Testamento ele foi formado, né? Não foi simplesmente uma igreja que falou, eu acho que esse texto aqui tá bonitinho, então vamos botar aqui, e aquele texto lá tá meio esquisito, vamos tirar. Não foram nos concílios que foi decidido isso? Não. Isso foi levado para os concílios, né? E até nos concílios aconteceram alguns problemas, né? A gente tem lá o Concílio de Trento, algumas situações que alguns livros foram adicionados. Mas nós temos o cânon, ele formado já ali a partir da metade do primeiro século para depois, né? Na verdade, segundo século, já nos anos 100 e alguma coisa depois de Cristo. Por quê? Porque aquela igreja, a igreja primitiva, ela tinha que ter os ensinamentos de Jesus, né? É só a gente pensar. Eu tô aqui, imagina hoje vai ter a final da Champions, né? E aí tem o Pep Guardiola. Pep Guardiola, ele não foi para a final da Champions, mas ele é um cara que todo mundo fala assim, talvez seja o maior técnico que já existiu, porque o cara é muito inteligente. Onde ele vai, o time ganha muito título, o time joga muito bem. Então imagina que a gente está falando aqui, não em 2022, mas 2122. Pep Guardiola não existe mais, mas vai existir a figura do Pep, né? Então o pessoal queria fazer o quê? Eu quero olhar para o passado e entender o que esse cara fez para poder ser tão importante e aplicar isso na minha vida, aplicar isso como sendo um técnico de futebol. Então a igreja olhava para Jesus, entendia que Jesus era o verbo encarnado, Jesus ele estava com Deus na criação, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, Jesus ele é Deus. Mas a pergunta que fica mas o que eu sei sobre Deus? O que eu sei sobre Jesus? Então eles vão olhar para os escritos apostólicos, né? Quando a gente olha o que eles usavam, né, como cânon, como régua de medir, era justamente isso. Se era um escrito apostólico, se era usado na igreja, se tinha alguma divergência. Então, assim, eles pegam, por exemplo, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apóstolo, João apóstolo. Marcos, discípulo de apóstolo. Lucas, discípulo de apóstolo. Então, assim, a gente vai ver que ou eles estavam presentes durante a caminhada de Jesus, ou então eles aprenderam diretamente com aqueles que estavam presentes na caminhada de Jesus. Então, eles vão olhar, isso aqui é nosso. Quem escreveu Lucas? Quem escreveu Atos? Já falei a resposta na pergunta. Lucas. Então, assim, mais uma vez, tem o que a gente precisa para entender que é texto bíblico.
E assim, não é uma coisa simplesmente como a gente vê no português, né? A letra tá lá e tal. No grego, que foi o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, a gente tem no grego uma forma muito fácil de entender quem está escrevendo o texto. Se a gente tem 2 textos e faz uma comparação, existe uma lógica por detrás da literatura. Então fica muito fácil, muito simples a gente falar. Tipo, por exemplo, pegar um escrito do apóstolo Paulo e pegar um escrito do apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um cara inteligente demais, um cara estudado, ele era filósofo, o cara era muito bom. E pega o apóstolo Pedro, que era um cara pescador, né? Era um cara mais limitado. Então a gente vai pegar os 2 textos, vai entender que os 2 textos são infalíveis, são inerrantes, né? Não contêm erros, são textos que nos apontam para Jesus, mas que são textos totalmente diferentes. Um escreve em toda a sua filosofia, em toda a sua sabedoria, aquilo que eu citei, né, quando a gente está falando lá de Romanos 9, ele cria dentro do próprio texto uma outra pessoa para poder conversar com o texto, né? Isso é fenomenal. E Pedro indo mais direto ao ponto, né? Pedro sendo mais pronto e acabou, é isso, né? Sendo mais duro com as palavras. Então assim, a gente vê essa diferença, mas que tudo isso foi somando. Então a igreja, ela queria ouvir a respeito dos ensinamentos de Jesus, mas ela queria algo que fosse tivesse substância, né? Que fosse de fato. Então o que eles fizeram? Eles iam, não através de um concílio em si, mas através da vivência da igreja, né? Essa igreja que estava em primeiro momento em Jerusalém, que cresceu, que foi para Éfeso, Antioquia e tantos outros lugares, essa igreja que crescia, conforme ela ia crescendo, os escritos apostólicos, né? Eles iam se multiplicando. Quando alguém chegava na igreja de Éfeso, lá não tinha só a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Éfeso, lá tinha a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Gálatas, lá tinha muitas outras coisas. Então o pessoal começou com essa vivência a olhar e falar, isso aqui faz parte, isso aqui faz parte. Até o momento que eles sentaram e falaram assim, agora a gente vai tirar. Por quê? Porque tinha gente que falava, não, isso aqui é Evangelho segundo Pedro, né? Aí pegava lá um exemplo, pegava o Evangelho de Pedro e pegava a carta de Pedro. Aí botava os dois, um na frente do outro e falava, não tem como. Esse evangelho aqui pode ter sido escrito por muita gente, mas não foi escrito pelo Pedro, pelo apóstolo Pedro, né? Então, assim, isso é um estudo muito A comparação seria com próprios outros textos bíblicos? Exatamente. Se essa carta aqui está contra um texto bíblico aqui, então ela não pode entrar. Exatamente. E quando levava um nome, por quê? Porque era, na época, né? É igual hoje. Hoje a gente tem alguém que estude um pouco de teologia, que goste disso, certamente já ouviu o nome do Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano. Sim. Se eu quero falar alguma coisa que tem um impacto... Caio Fábio já foi também. Caio Fábio já foi top, né? Mas hoje em dia tá com aquela barbinha lá, tá de um jeito meio diferente, né? Ele caiu e ele não quis se humilhar perante o erro, ele quis sustentar, então acabou que... Mas ele ainda é muito inteligente, né? Sim. Ele ainda é fenomenal. É um grande teólogo, de toda maneira. Só que hoje ele já vai para um lado mais liberal, né? É um lado mais tipo assim, menos escritura e mais filosofia, né? Mas enfim, quando eu falo do Nicodemos... Muita gente vai olhar e falar, poxa, o cara tá falando de um cara que é top, né? Então, se eu pego uma frase que eu tenho, né? Por exemplo, falar assim, a porta é branca. Uma coisa que todo mundo tá vendo. Deu uma cotovelada aqui. Uma coisa que todo mundo tá vendo, uma coisa simples. A porta é branca. Mas se eu falo assim, como disse Augusto Nicodemos, a porta é branca. Todo mundo vai falar, caramba, Nicodemos falou, né? Tipo assim, o pessoal tem... credibilidade. Da credibilidade, exatamente. Então... que aí começavam a existir as pessoas que já tinham, e justamente para a gente perceber como já tinha esses escritos sendo compilados, né? As pessoas começavam a ver, Mateus, João, aí o que eles faziam? Eles pegavam, escreviam uma coisa e falavam assim, Evangelho segundo João, né? E aí a pessoa pegava lá e falava, tá, foi João que disse, tem credibilidade. Mas quem eram essas pessoas que decidiam? Era a Igreja Católica? Não, então, é isso que eu tô falando. Não tinha ainda a Igreja Católica Romana. Isso foi algo que aconteceu só lá em 380 com Teodósio, né? Que ele, com Édito, ele botou o primeiro Constantino colocou em 313 a Igreja como sendo uma possibilidade e depois o Teodósio como sendo a Igreja oficial do Império. Não então, existia ainda. De início, assim, se eram os próprios apóstolos e os discípulos. A gente tem, né, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, aqueles que são conhecidos como pais apostólicos, que eram a liderança da igreja. E, por exemplo, a gente tem a responsabilidade era passar de geração para geração dentro dos cristãos. Exatamente. Assim. Desde aqueles que iniciaram do lado de Jesus até os que estiveram próximo desses que tiveram. Que foi exatamente o que o Antigo Testamento eles fizeram, né? O Antigo Testamento a gente vê lá Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A gente vê esses primeiros 5 livros, a gente vai ver quem foi que escreveu esses livros pela tradição, foi Moisés, né?
Então Moisés escreveu esses 5 primeiros livros. E como que esses 5 primeiros livros estavam com Jesus, né? Como que a galera da época de Jesus, eles sabiam esses 5 primeiros livros? Porque havia, né, o investimento que as pessoas fizessem cópias, né? Os chamados copistas. Sim. Eles copiavam aquele texto várias vezes e mandavam, né? Deixavam no templo, faziam alguma coisa com aquele texto, mas copiavam, né? A gente vê lá Moisés falando a respeito do livro do Gênesis. Como que Moisés sabia exatamente lá o que aconteceu com Adão, né? Por quê? Porque as próprias pessoas, elas passavam isso, elas escreviam nas paredes, né? Tem as escritas cuneiformes, elas faziam alguma coisa que um dia Moisés, pela inspiração do Espírito Santo, né? Ele chegou, juntou isso tudo e virou palavra de Deus. Aí como a gente pode acreditar que isso é palavra de Deus? Muito simples. A gente não acredita que Deus, ele é o soberano que criou os céus e a terra. A gente não acredita que Deus é o soberano que enviou Cristo Jesus para nos salvar. A gente não acredita que Deus é o soberano que tem o poder sobre todas as coisas. Então Deus, ele tem o soberano, ele tem o poder da providência, né? Por exemplo, como que eu sei que sendo pastor, né, eu queria ser engenheiro? Como que eu sei que abandonando a engenharia para poder estudar teologia e ser pastor, eu vou ter o pão na minha mesa? Porque eu sei que Deus vai prover, né? Eu sei que Deus, ele não é apenas aquele que cria e dá um chute como fala, se vira, galera. Não, ele é o que cria e o que cuida, o que preserva, o que está lá presente dia após dia. Então é ele quem faz com que o Antigo Testamento exista, né? É ele quem faz com que esse livro seja aceito nas sinagogas, já no Novo Testamento. E é ele também que faz com que o Novo Testamento exista. E aí, para esse Novo Testamento existir, e mais uma vez, existem cópias e mais cópias, muito mais cópia do que muito documento que é conhecido como histórico, né? Então, assim, para que esse texto exista, a gente vai ver que as igrejas, eles começam a usar esse texto. Até um ponto de que a gente tem até os hereges, né? Tem um carinha lá que chamou Marcion, que ele era meio doidão da cabeça, né? Mas ele tinha, na própria igreja dele, ele tinha o cânon e ele fala assim, não, esse texto aqui eu não quero, esse texto aqui eu não quero, né? Do Novo Testamento, não, esse texto aqui eu vou ignorar. Por quê? Porque era algo que não era contra os apóstolos, mas era algo contra o que ele dizia, né? Então a gente percebe que isso é algo que vem pela própria igreja, pela própria vivência, né? A gente vê lá que em determinado momento acontece o Concílio de Jerusalém, né? O que acontece? A igreja está crescendo e aí nessa igreja tem majoritariamente dois tipos de pessoas, né? Que são os judeus e os gentios. Vou ser breve. Os judeus e os gentios. Os judeus, eles estão ouvindo o evangelho, mas querem continuar na prática da lei, né? Os gentios, eles não têm a lei, eles só têm o evangelho. Então o que os judeus vão fazer? Eles vão começar a implantar nos gentios a lei. Eles vão falar assim, poxa, vocês têm que praticar a circuncisão, vocês têm que seguir lá tudo direitinho, o que estava de acordo com o que a gente fazia no passado. Então, aí o pessoal vai reunir lá em Jerusalém para poder ter um concílio e ter uma palavra. Junta Tiago, junta Paulo, junta a galera toda lá para poder decidir. Então, era muito comum que isso acontecesse naquele tempo, né? Não era um concílio da Igreja Católica Romana, né? Sim. Mas era um concílio das igrejas que existiam, das igrejas cristãs. Então, os grandes nomes, ou os apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos, ou os pais apostólicos, eles se reuniam e decidiam como que isso acontecia, né? Então, através desses próprios concílios que eles próprios faziam, o Novo Testamento, ele surgiu, ele ficou lá fechado. E aí, quando a gente pega um documento histórico de 200 depois de Cristo, uma igreja que ficava lá em Alexandria, a gente vai ver que essa igreja, ela tinha o Novo Testamento fechado. Se a gente pega uma igreja que ficava na Grécia, essa igreja tinha o Novo Testamento fechado. Se a gente pega uma igreja que tinha um fechado. Então, a gente vai perguntar como que isso acontece? Acontece pela provisão de Deus. Sim. Acontece através da instrumentalidade dos apóstolos e dessa galera toda. Então, a gente tem fé que foi Deus quem fez tudo isso, assim como Ele que fez a natureza, a gente, fez Correto. Todas as outras coisas. Sim, pastor, infelizmente o nosso tempo ele se encerrou, a conversa foi muito boa e quando a conversa é boa, você sabe como é que é. Passa muito rápido, a gente nem percebe. Com certeza eu já vou sair com você, que já vou marcar data para você voltar, porque eu gosto muito desse assunto. Eu tenho muito interesse por teologia e você abordou vários temas que eu gostaria até de aprofundar, mas realmente devido ao tempo não tem como. Uhum. Então eu vou deixar anotado aqui, a gente vai marcar uma próxima vez para você vir, para a gente falar outras vezes. E gostaria de agradecer mais uma vez, tá bom? Por você ter aceitado o convite. Foi ótima conversa, adorei. E você gostaria de deixar um Instagram, um contato, alguma coisa assim, um trabalho, um projeto? Se você quiser, a gente pode divulgar aqui também. Sim, não, perfeito. Eu queria até abrir aqui, né?
que isso vai pro YouTube. E se você tiver com alguma dúvida, né? A gente falou sobre tanta coisa aqui. Se tiver com alguma dúvida específica, pode comentar, né? Deixa aí o comentário, sim. Que aí quando eu voltar, a gente conversa um pouco mais, aprofunda um pouco mais sobre algum assunto. E eu gostaria de deixar aqui o Instagram da minha igreja. Eu sou da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. A igreja fica em frente aos Correios ali na praça. A gente tem alguns projetos lá, e um dos projetos é o Pergunte ao Pastor, que a gente faz mais ou menos isso. A gente conversa um pouco sobre calvinismo, sobre escatologia, que a gente ia conversar hoje, mas não deu. Na próxima vai ser só uma escatologia. Só escatologia. E não vai dar tempo, porque é muita coisa. Vai ter uns 3 episódios de escatologia. E aí lá a gente fala, tem sobre aborto, tem sobre comunismo, tem sobre temas polêmicos com base na palavra de Deus. A gente conversa sobre tudo um pouco. Então, se você puder se inscrever lá e a gente falou sobre dízimo também, que tá aqui, né? E se você puder se inscrever e assistir, ter alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram da igreja, que a gente está à disposição. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá? Deus abençoe o projeto e que seja uma bênção para a nossa cidade. Amém, amém. Pessoal, sigam o pastor nas redes sociais, o Instagram que ele passou, muito bom, tá? Você que é cristão, você tem que estar por dentro da palavra, é muito importante. Ah, mas eu não estou indo na igreja, não tem problema, eu também não estou indo. Não estou indo, mas isso não me torna menos cristão. Eu quero voltar a congregar também. Em breve eu pretendo fazer isso. Mas não importa, você está aí na igreja, não tem problema. Eu sou católico, não tem problema. Você tem que estar buscando a Deus. A gente está em um momento muito difícil da humanidade, do mundo. E não dá para aprofundar mais, que já tem gente ali mandando... Tá com a faca na mão ali já para encerrar aqui, que já passou muito tempo. Mas enfim, busque a Deus, essa palavra final que eu posso deixar aqui. E leia a palavra de Deus, que é muito importante. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio, tá bom? Tenho certeza que agregou muito valor para quem está assistindo. Eu espero vocês no próximo episódio, tá ok? Ecletcast, é eclético, é podcast. Até mais.